Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Já Passei Educação. Eu sou o professor Arnaldo e hoje a gente vai ver uma aula especial aí sobre a Daniela Awad, Educar Meninas e Meninos, Relações de Gênero na Escola. Esse é um livro que tem caído aí relativamente com uma certa frequência nos concursos da VUNESP, é uma obra relativamente recente que vai tratar de algumas questões aí ligadas a gênero e educação, tá certo? E é importante que a gente entenda essas questões que têm saltado muito a contemporaneidade, aos dias atuais que nós temos passado aí nas nossas escolas e na sociedade. Mas vamos à aula? Bom, para nós irmos à aula, então, eu vou mostrar a capa do livro para vocês, ó, Educar Meninas e Meninos, Relações de Gênero na Escola. É um livro da editora Contexto, tá certo? A última edição, teve uma edição de 2004, teve uma outra edição mais recente, mas a essência dele basicamente é a mesma. Esse livro aqui, ele surgiu à medida que essa autora ela fez a sua tese de doutorado, né? E nessa investigação que essa autora fez, surgiu a ideia deste livro. Então ela estudou, ela fez pesquisa de campo, ela defendeu a tese dela até chegar às conclusões que chegaram. E aí muitas prefeituras, muitas redes de ensino têm adotado então essa postura desse livro, porque acredita no conhecimento, no posicionamento que essa autora tem colocado até então, certo? Bom, a visão da autora, gente, é importante que a gente ressalte isso e indique, ela tem uma visão, uma perspectiva feminista, certo? Isso aqui é importante dizer pelo seguinte, é uma dica interessante, porém uma dica também que pode levar muitos ao ler engano. Por quê? Quando a autora ela fala que ela é feminista, se você entende a teoria feminista, entende os conceitos, o que simboliza o feminismo, isso é uma dica preciosa e valiosa para você. Porque você consegue entender o que os valores, o que busca o feminismo frente à sociedade moderna, à sociedade contemporânea. Se você não sabe o que é o feminismo, tem um certo preconceito, ou tem uma pseudo-ideia sobre o feminismo, eu recomendo que você estude, aprofunde os seus conhecimentos, consiga entender melhor para você não se confundir, tá certo? Porque o feminismo não é só aquela visão que muitas pessoas olham erroneamente da mulher que não se cuida, ou da mulher que acha que ela tem que ser igual ao homem, quando na verdade não é que a mulher tem que ser igual ao homem, ela busca condições igualitárias entre os gêneros masculino e feminino, e nesse sentido ela tenta quebrar tabus entre a educação, entre como a sociedade delega as coisas. Então, tem uma visão muito mais abrangente do que aquela que a gente supõe ser, tá certo? Então, muitas das vezes as pessoas se restringem a um ideal ou uma ideia errônea de feminismo que não é aquela que realmente que a autora representa. Então, por isso que eu sempre falo que nesse caso da obra da Daniela Awad, é interessante que se você entende o que é o feminismo, perfeito, você vai conseguir entender essa obra com os pés nas costas. Se você não entende o que é feminismo, é importante que você se aprofunde nessas ideias para conseguir entender os princípios do que ela exprime, tá certo? Sem preconceito, sem radicalismo, porque a gente vive numa época hoje de muita polarização ideológica no nosso país. E é importante que a gente separe esses contrastes justamente para que a gente não cause problemas no nosso concurso, porque a gente tem que entender que quando a gente presta um concurso, a gente está prestando, na verdade, uma prova como se fosse uma entrevista de emprego, onde o avaliador quer saber se a gente está apto ou não a trabalhar naquela rede que a gente está prestando o concurso. Então, vai ser avaliado não o que a gente pensa, mas o que os autores pensam para ver se nós estamos aptos a trabalhar naquela rede. Então, tem que tomar cuidado quanto a isso. Porém, eu tenho que alertar também que apesar de a perspectiva da autora ser uma perspectiva feminista, ela dá um amplo direito ao contraditório. O que é o amplo direito ao contraditório? A Daniela Awad também ela expõe ao longo do livro alguns fatores que algumas pessoas elas são contrárias às ideias dela. E ela começa a falar, olha, tal ideia que eu tenho é baseada nisso, nisso e nisso, e quem é contrário pensa que é assim, 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 por causa disso, disso e disso. E ela começa a argumentar, a falar e estudar a respeito disso. Como eu falei para vocês, é baseado na tese do doutorado dela. É claro que ela depois puxa um pouquinho de sardinha pro lado dela, óbvio, né? Que ela fala então. Só que eles defendem essa ideia, só que essa ideia ela não se sustenta, ou existem alguns mecanismos que falham,
Ou seja, ela não só vê o lado dela, ela vê o lado dela, vê o lado contrário e depois faz uma réplica, tá certo? Outro ponto que é importante dizer, gente, que o objetivo principal dessa obra é discutir as relações de igualdade e desigualdade entre meninas e meninos, homens e mulheres no espaço escolar, né? Porque ela vai falando que, será que a educação de meninas e meninos realmente ela é uma relação de igualdade na escola? Será que a nossa escola ela tem um espaço que realmente as oportunidades que meninas e meninos têm são realmente igualitárias, que vai proporcionar com que a nossa sociedade, as posições de homens e mulheres também sejam igualitárias? Ou o espaço escolar que nós temos, ele vai remeter a uma sociedade também desigual, né? E vai discutir a função privilegiada que a escola possui no que diz respeito à aprendizagem de papéis sociais e sexuais por parte dos alunos. A gente vai ver que mesmo a escola não querendo ou sendo de uma maneira implícita, muitas das vezes as relações que acontecem na sociedade, de os homens às vezes, na maioria das vezes, serem privilegiados em relação às mulheres, acontece também na escola. E às vezes a gente faz isso sem nem perceber que essas relações vão causando, de certa forma, um desequilíbrio nas relações, tanto afetivas, como sociais, quanto econômicas, como qualquer outras que possam haver. Então é importante que ela vai discutir essas relações na escola, porque ela fala que a escola ela é um retrato da sociedade. A escola ela pode mudar a sociedade. A escola não faz todas as coisas sozinha, mas a escola também ela não pode reproduzir as desigualdades presentes na sociedade e ficar inerte, ou seja, ficar sem fazer nada por isso, tá certo? Bom, ela fala também no livro, ela usa um seguinte termo é necessário, antes de começar a fazer estudos mais profundos, usar um óculos da realidade. Esses óculos da realidade são formas que ela consegue ver o mundo. E esses óculos da realidade, que são a forma de como ela vê o mundo, ela tem que conceituar algumas coisas, entender algumas coisas que faz com que ela consiga enxergar, o que faça com que nós leitores, consigamos entender alguns princípios e ideias que ela tem. A primeira coisa que ela começa a querer dizer para nós, ou que começa a querer explicar para nós, ainda mais que muitos de nós somos leigos nesse sentido, é que nesse universo de gênero, né, existe uma diferença biológica e cultural entre gênero e sexo, certo? Porque muitas das vezes a gente acha que gênero e sexo são coisas iguais, quando na verdade são coisas totalmente distintas, tá? O sexo, na definição, por exemplo, do dicionário, que a gente tem nos dicionários mais comuns que nós temos por aí, pode ser definida como a reunião de características distintas que presentes nos animais, nas plantas e nos seres humanos, diferenciam o sistema reprodutor. Ou seja, sexo é aquilo que marca a diferenciação dos órgãos genitais entre homem e mulher, delimitando seus papéis na reprodução. Então, quando a gente fala entre o sexo masculino e feminino, é a diferenciação biológica entre os órgãos reprodutores, entre qual o papel que cada um representa na reprodução. Isso é sexo, certo? Isso é definido de forma biológica. Não tem nada a ver com identidade de gênero, que é outro assunto que não é abordado por essa autora, que também é importante a gente entender, mas não é o que está falando aqui. Sexo, então, na visão da autora, por definição, é a identidade que a pessoa, então, tem de biologia frente ao seu aparelho reprodutor. Mas não é esse o objetivo desta aula. Ela vai confrontar mais as questões relacionadas a gênero. O que seria gênero? O gênero, então, segundo essa definição, seria o conceito generalista que agrega em si todas as particularidades e características que um grupo, classe, seres, coisas têm em comum. São as diferenças entre homens e mulheres que construídas socialmente e pode variar segundo a cultura, determinando o papel social atribuído ao homem e à mulher e as suas identidades sexuais. Ou seja, o gênero ele é diferente do sexo, porque o sexo eu falo é masculino ou feminino de acordo com o aparelho reprodutor com que o ser nasceu. Já o gênero não, é como as sociedades veem. Quem é homem age de que maneira, mulher age de que maneira. Meninas vestem rosa, meninos vestem azul. Mas o que isso quer dizer? O que isso representa frente à nossa sociedade? Por exemplo, meninos não choram,
um exemplo para vocês. Ah, mas isso não é coisa de menina. Esse tipo de coisa que pode parecer simples pode representar em coisas muito mais profundas no futuro. Mas, Arnaldo, que coisas mais profundas? Isso é coisa de criança. Não são coisas de criança. Existem pesquisas, e a Daniela Awad, ela consegue relatar muito bem isso nos seus escritos, e muitos outros autores ela refere ainda muito ao longo da obra, que dizem o seguinte, que esse tipo de argumentação, eles são base de outras relações que vão amadurecendo esse distanciamento social, essas desigualdades sociais que permeiam em nossa sociedade entre homens e mulheres. Por exemplo, a nossa sociedade é extremamente machista, onde homens e mulheres que ocupam os mesmos cargos, as mesmas funções, ganham salários desiguais. Existem hoje na nossa população muito mais mulheres do que homens. Porém, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, na Câmara Federal, no Senado Federal, o número de prefeitos, deputados, senadores, governadores e presidente é muito superior ao número de homens em relação ao de mulheres. O número de cargos de chefia entre as grandes corporações, o número de homens é muito mais elevado ao número de mulheres, apesar de nossa população ser predominantemente maior o número de mulheres. Então, estas questões fazem com que muitas pessoas pensem algumas coisas a respeito que forçam essa desigualdade. Ou seja, que mulheres não podem ocupar determinados postos porque são frágeis, ou porque não devem ganhar mais porque engravidam, ou outras questões muito mais profundas que fazem com que a mulher acabe sendo desvalorizada frente às mesmas posições que são deparadas com os homens, tá certo? Então, a diferença entre sexo e gênero é isso. O sexo é biológico, o gênero é cultural, é como essas coisas são construídas ao longo do tempo. E aí, por exemplo, na nossa sociedade, por exemplo, a nossa sociedade aqui, na brasileira, na latina, né? Na visão biológica, né? Que o gênero vai sendo formado a partir do momento que o feminino é muito ligado à meiguice, então as mulheres, quando nascem, então elas devem ser meigas, devem representar fragilidade, devem ser submetidas à obediência, devem ser seres passivas, devem ser as queridinhas, as fofas. Então, as mulheres devem se enquadrar nesse grupo. E quando alguma mulher, alguma moça, alguma menina não se enquadra nesse grupo, ela é desvalorizada e discriminada. Da mesma maneira que os meninos, eles devem aparentar, então, ser sempre, né, mostrar corajosos, aventureiros, empreendedores, indisciplinados, desorganizados, barulhentos, ou seja, são típicos comportamentos que são atrelados ao gênero masculino. Ou seja, essas representações fazem com que, muitas das vezes, na escola a gente tenha uma visão errada e faz com que seja uma visão limitada e excludente. Que muitas das vezes a gente acaba levando a ideia que as meninas são muito ligadas à emoção e os meninos à razão, né? Fazendo então que algumas funções de chefia, por exemplo, nunca seja determinada às pessoas do gênero feminino, porque elas seriam muito emotivas. Da mesma maneira que, por exemplo, os meninos, os rapazes, os homens jamais poderiam trabalhar na educação, por exemplo, porque eles são muito racionais. E, por exemplo, trabalhar na educação infantil, no fundamental, necessitaria ser mulher, poderia ser mãe ou algo do tipo. Ou seja, a gente acaba criando obstáculos, criando distinções que, na verdade, não existem. E as relações estabelecidas na escola, nesse sentido, acabam por valorizar ou acabam por produzir máquinas de reproduzir desigualdade. E ela usa esse termo muito forte no livro. A partir do momento que a gente começa a reforçar que a menina é meiga, que o menino é corajoso, que o menino é disciplinado, que a menina é passiva, a gente vai acabando reproduzindo essa posição e a escola vira uma máquina de desigualdade, porque a gente vai reproduzindo. Ah, isso é coisa de menino, menina não fala isso, ou coisa desse tipo. A gente vai fazendo com que as crianças entrem num molde social que já vem sendo construído historicamente, que é a construção do gênero. E a Daniela Awad fala, precisamos mudar essa construção de gênero. Não deve acontecer dessa maneira. O ser biológico masculino e feminino é definido lá, sexo masculino e feminino. A identidade de gênero, como eu falei, tem outra questão que ela não é tratada nesse livro. Mas
a forma como o masculino e o feminino são tratados na sociedade, isso pode ser revisto, ela pode ser mudado. Não é à toa que tem a bandeira feminista que justamente luta contra esses e outros ideais, tá certo? E nesse sentido, quando a gente faz com que meninas e meninos tenham comportamentos atrelados ao seu gênero, a gente acaba induzindo o aprendizado por separação, né? E esse aprendizado por separação é o que ela vai acentuando ao longo aí da obra, que ela vai citando alguns dos comportamentos que ela foi observando, tá certo? Nesse sentido, gente, a gente tem que perceber que não é uma coisa tipicamente só do Brasil que acontece isso. Existem outras culturas que acontece isso de identidade de gênero muito forte. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, né? Por exemplo, vamos pegar a diferença entre o Brasil e os países árabes, né? Por exemplo, a manifestação de carinho, né? Por exemplo, a manifestação de carinho aqui no Brasil, entre homens, ela é extremamente vista com maus olhos, né? Se você vê um rapaz beijando outro rapaz, por mais que seja pai e filho, assim, no local público, ele não soa tão bem. As pessoas olham com rabo de olho, olham criando juízo de valor ou coisa parecida. Ou seja, a nossa sociedade é extremamente preconceituosa contra qualquer tipo de contato físico ou demonstração de carinho entre dois homens, mesmo sendo pai e filho, mesmo sendo irmãos. E quando a gente compara, por exemplo, essas manifestações de carinho e apreço nos países árabes, a gente consegue perceber que é totalmente diferente. Nos países árabes é muito comum os homens, ao se encontrarem, se cumprimentarem com um beijo no rosto, né? Isso não só parentes, mas como amigos, né? Isso lá é um sinal de apreço. Então, por exemplo, lá é muito comum você chegar num país árabe e ser recebido por outro homem com um beijo no rosto. Muito comum também no sul da Itália também acontecer manifestações de carinho desse tipo, certo? Já entre homens e mulheres, o que acontece? No Brasil, manifestação de carinho entre homens e mulheres em público, totalmente tolerado. As pessoas veem, né, e ninguém fala nada. Porém, nos países árabes, a manifestação de carinho entre homem e mulher em público é algo altamente repugnante, né? Não se pode acontecer. As mulheres usam a vestimenta e qualquer ato de manifestação de carinho público é altamente subnegado, né? Então, vocês percebem que a forma como os gêneros eles são tratados, construídos historicamente, eles mudam de cultura para cultura, tá certo? Bom, e nesse sentido, gente, a gente tem que perceber o seguinte, que um dos focos que a autora vai falando é a ideia, né, que também, para que isso aconteça, né, de relações igualitárias nas escolas, de direitos entre homens e mulheres, de meninos e meninas, é necessário ter um princípio que são as escolas mistas, né? Ou seja, aquelas escolas que são formadas por pessoas de ambos os gêneros, tanto o gênero masculino quanto o gênero feminino, certo? E ela vai relatando ao longo do livro que essa ideia de escola mista é relativamente recente. Por que relativamente recente? Porque o direito à educação para todos ela é recente, principalmente para as mulheres. Porque ao longo da história da educação, principalmente da nossa educação no Brasil, a escola não era para todos. A escola primeiro era para a elite, depois a escola era só para os homens brancos, depois a escola era só para os ricos, depois a escola era para o comércio. Aí, aos poucos, a escola também foram para as mulheres, mas não a mesma escola, homens e mulheres. Os homens tinham um ensino mais acadêmico e as escolas para as mulheres, voltado mais à vida doméstica. Depois começou a ter um movimento, a partir de 1920, com o movimento da Escola Nova, que começa a falar um pouquinho da escola para todos, e aí que o filho do pobre, o negro, o indígena, começou a ir para a escola, né? Ou seja, o padrão de escola que nós temos hoje, ele é relativamente recente. Ou seja, as mulheres foram um dos últimos grupos a frequentar a escola. E a mulher negra, então, e pobre, nossa, praticamente ela é só a última da fila. E nesse sentido, no início, a escola para homens e mulheres eram separadas por sexo, quando começou a ter a liberdade de ter escolas para as mulheres também. E cada um tinha um objetivo social a ser instruído, reforçando a desigualdade por gênero. Enquanto os homens estudavam os princípios relacionados à área acadêmica, à área
que era mais para comandar, dominar, de usar afazeres, as mulheres aprendiam bordado, costura, tricô, como fazer, ser uma boa dona de casa, uma boa mãe, mulher, etc. Ou seja, não era a mesma educação que é ofertada para ambos os gêneros, certo? Bom, nesse sentido, né, ela fala o seguinte, né? À medida que ocorre a democratização do ensino, lá a partir do movimento da escola nova, começa a ter a unificação das escolas. As escolas começam a ficar as escolas mistas, né? E ela fala o seguinte, que a unificação da escola, que esse movimento das escolas novas, ela começou então lá pelos pioneiros em 1920, só que aí ela até argumenta que o movimento era um movimento em prol da educação para todos. E nesse sentido, naquele momento, a escolha que se fez naquela época era uma escola que fosse para todos, e se fosse fazer uma escola para homens e mulheres, ficaria muito caro. Do ponto de vista econômico, ficaria muito custoso. Então, naquele momento, achou-se, então, por bem fazer as escolas mistas, mas não é que era um desejo de unificá-los, era uma questão econômica para poder ficar mais barato. Então, era essa a ideia que surgiu na ocasião. E ela começa a questionar, mas apesar de as escolas serem mistas, será que as oportunidades são igualitárias? Lembrando que igualitária é diferente de igual, certo? O que é a diferença de igual e igualitária? Igual, acho que você já viu aquele desenho clássico, de 3 crianças na beira de um campo. Igual é quando essas 3 crianças elas estão na beira do campo assistindo lá, com tapume, um jogo de futebol, onde nenhuma tem, todas elas têm a oportunidade de igual, de ficar lá e ter uma barreira onde está o jogo de futebol. Aquela é a oportunidade igual. Igualitária seria as oportunidades diferenciadas para cada um deles. Ou seja, quem é alto e consegue ver o jogo de futebol não precisa de apoio nenhum. Quem é mediano, estatura mediana, usa um banquinho para poder se apoiar. E quem é bem baixinho usa um banco até maior para poder observar. Ou seja, relações igualitárias é de observar as diferenças e ajudar a cada um nas suas diferenças ver o que é necessário para ter a oportunidade de progredir de forma igual frente aos demais, certo? Então, as relações igualitárias, elas veem as diferenças, elas suplementam características para poder diminuir essas diferenças para dar oportunidade iguais para todos. Então, essa é a diferença entre a relação igual e igualitária. A igual prevê que é tudo igual para todo mundo. E a igualitária não. Prevê que quem precisa mais vai ter um apoio maior. E nesse sentido, meninos e meninas têm as mesmas oportunidades da escola? Ela se questiona no livro. Será que nós temos essa oportunidade? E é óbvio que ela vai falar ao longo do livro essas relações e vai contestar e vai mostrar que realmente essas relações elas são muito frágeis na escola, certo? E ao longo do livro ela vai exemplificando como que ela foi chegando a essa conclusão e dando exemplos cada vez mais consistentes a respeito disso. Mas isso, essas relações, como ela foi chegando, isso aí é escopo de um próximo vídeo que eu vou falar com vocês a respeito dessas relações cada vez mais profundas. Então espero vê-los num outro vídeo, continuando este assunto que eu já falei com vocês aqui. Educação de meninos e meninas, a visão da Daniela Watt, tá certo? Se vemos numa próxima, até mais.